os viajantes e os naturalistas, eles iam representando a natureza, mas eles tomam também a cultura negra, as etnias negras, como curiosidade. E também, de certa maneira, ao olhar essas figuras hoje, é quase que um mostruário de tipos. Isso também tem, de certa maneira, um caráter aí de dominação, né? Realmente de preconceito e dominação sobre essas culturas, né? Apesar de serem gravuras lindíssimas, elas realmente são como um mostruário. E isso eu acho, e acreditamos todos dentro da área, que não caberia mais hoje realizar esse tipo de trabalho, né? Finalmente, o Morro, que é essa gravura, essa aquarela, que é incrível. É a primeira vez que você vai ver que o negro não está ocupando, fazendo nada, está simplesmente sendo retratado. Então, é uma aquarela que foi roubada da Biblioteca Nacional, da sua coleção, e ela é comovente, porque ela relata aí um sofrimento. Se você parar para vê-la, não vou dar tempo para falar sobre ela, mas ela tem uma densidade, tanto nas cores, quanto na composição, quanto na maneira que as pessoas estão compostas. É uma extraordinária aquarela do Morro. E aqui o Morro, mais uma vez, fazendo essa aquarela, também identificando o carregador, né, o carregador com seu cesto, e é tão delicado essa aquarela, de alguma forma o carregador ele entra dentro do seu próprio cesto, né? Ele também é entendido como uma mercadoria nessa época. E mais um trabalho, rapidamente falando, que foi o Rio dos Navegantes, com a curadoria aí nossa. Fui convidada como curadora independente para esse time de curadores do Museu de Arte do Rio. E o nosso trabalho aí era falar sobre uma abordagem transversal do Rio de Janeiro, né? A cidade portuária, vista por vários povos, a visão indígena, a visão negra dos navegantes, dos imigrantes, enfim. Foi uma exposição incrível. E essa da transversalidade, ela atualiza as questões, né? Você tendo uma obra do Arjan, que é contemporâneo, com outros artistas que não são contemporâneos, isso traz um diálogo e uma crítica sobre a própria história, né? Então, as imagens, elas falam, os objetos, eles falam entre si, né? E aí a gente fez todo um trabalho desenvolvido com essa intenção. Então, você tem aqui retratos de Dom Pedro II, ao mesmo tempo que você tem uma tela contemporânea em que você destitui o rosto de Dom Pedro II. Isso é claro que a gente está querendo falar alguma coisa com isso, né? A forma como você trabalha esses conteúdos. E aqui você tem, por exemplo, a parte indígena. Isso é uma pintura indígena atual, e aqui você tem, no dia da inauguração, os indígenas vindo, para você ver como o museu é um lugar vivo. Uma exposição não é um lugar que é calmo, é um lugar realmente de você encontrar identidade, de você explorar a história, de você entender melhor a antropologia, né, da história. E aí você tem índios aqui da aldeia Maracanã vindo fazer uma pagelança aqui. Então você tem desde retratos de indígenas, de cultura indígena, de elementos indígenas, mas você tem o próprio indígena vindo à exposição para fazer uma pagelança. E não são quaisquer pessoas, são pessoas destituídas do seu contexto. E eles estão aí fazendo um protesto. Isso é fantástico quando você tem uma exposição que pode fazer isso por você. E aí você tem essa crítica também, né, de toda a questão da escravidão no Brasil, que não foi pouca. Foram 5 milhões de escravos e foi, na verdade, o maior comércio durante 200 anos. Ficou-se
aí se comercializando seres humanos, né? E aqui a gente vai colocando a cultura negra também representada pela sua produção até hoje, né? Com os fotógrafos de periferia, né? Isso é uma foto da Praia de Ramos, né? Com a fala do próprio Bacuaco, que isso é a única autobiografia de um escravo escrita por ele. Ele esteve escravo no Brasil, ele relata o navio negreiro, é o único relato de navio negreiro que ele passou por isso. Ele foi escravo aqui, vendido para a América, e quando chegou na América, ele foi solto, porque lá já não existia mais escravidão. Na verdade, ele não foi solto, ele saiu solto. Ele foi vendido, o escravo, e chegou lá, saiu do navio andando, e ninguém pôde segurar ele. E aí ele foi se acolher com um jornalista, começou a trabalhar para ele, ele ensinou ele a ler e escrever, ele fez universidade e escreveu o relato da sua própria vida. É extraordinário, e a gente tinha essa imagem dele e essa biografia dele lá. E a gente vai criando, veja como essa imagem é extraordinária também. Aqui é uma pintura do Belmiro de Almeida, do início do século, e aqui uma pessoa desse século. Ou seja, é um momento em que você pode se reconhecer como identidade. O museu não é o lugar das elites. O museu não pode ser o lugar das elites. O museu tem que ser essa troca e essa fala e essa identidade. A pessoa tem que se encontrar de certa maneira. Não há mais possibilidade de você ter um museu onde você esquece a própria história, esquece os horrores da guerra, esquece os horrores da escravidão. Isso não dá mais para acontecer. Então, hoje, a proposta de um museu contemporâneo, a proposta das curadorias, é a proposta de você inserir todas as diferenças e que elas sejam representadas culturalmente. Essa imagem é uma imagem super maravilhosa. Essa imagem é de uma ex-escrava, feita por Malta, Augusto Malta, que é um fotógrafo do início do século XX. E olha que interessante, aqui, em 1907, foi tirada essa imagem. Ela tinha 138, está escrito aqui, anos, ou seja, ela nasceu em 1769. Isso que significa dizer que ela nasceu antes, inclusive, da chegada de Dom João VI ao Brasil. 1769, essa mulher, esse olhar, essa história que ela carrega, o navio negreiro, toda a escravidão, depois ela saiu da escravidão, ela entrou na colônia, ela saiu da colônia, foi para a República, hoje ela está aqui na democracia, a gente falando dela, e ao mesmo tempo ela com uma dignidade no olhar e ao mesmo tempo com uma dor profunda de uma história que passou na vida dela complexa desse jeito, né? E aí vemos artistas contemporâneos falando desse processo todo. E não se faz nada sozinho, a equipe é enorme, as pessoas, os museólogos, montadores, curadores, e todo mundo trabalhando num diálogo aberto para poder realmente fazer. Ninguém faz a curadoria sozinho, a curadoria é só uma ponta do olhar de diversas pessoas que compõem esse encontro. Gente, que horas são, só para saber? Eu acho que eu estou me alongando muito. Acho que está tranquilo. São 8h20. Tá, vou falar só mais um pouquinho, já estamos terminando, tá? E a gente pode começar a conversar já. Rapidamente, para a gente ver o que é. A gente está vendo coleções, está vendo, né, museus, está vendo pesquisa, está vendo arquivo. Agora a gente vai para um artista, o Jorge Fonseca, que é um artista vivo. E como trabalhar a coleção dele, ou seja, ele como artista, ele como a produção dele. É incrível, esse artista é muito incrível. Ele era um maquinista de trem, passou 15 anos como maquinista de trem. E aí começou a desenvolver, deu um insight nele no meio do trem e começou a desenvolver essa obra que traz uma característica muito popular e, ao mesmo tempo, pop, criativa, sintética, né? E tem uma pegada circense. Então, e os títulos das obras dele são maravilhosos. Equilibrista, Quem Quer Viver Faz Mágica.
Aqui é o realejo, né, para você ver o seu amor no futuro. O nome da exposição era Labirinto de Amor, né? Fiz o negócio para... Aqui é uma obra, gente, que foi feita desse embate com ele. Ele não tinha essa obra. A gente, durante o nosso trabalho, ele construiu essa obra que se chama Nosso Castelo, que tem esses peixinhos. Sempre tem um significado, né, de como é você estar dentro de uma casa, dentro de uma relação e, ao mesmo tempo, fechado dentro de um aquário, né? O Jardim das Delícias, O Amor é Lindo, que se você vira o seu olhar, são dois homens, é um triângulo amoroso. De um lado você vê esse homem, do outro lado você vê esse homem. O Relógio de Deixar Mais Moço, que roda ao contrário. Metade dor, o resto é drama. As Brigas de Casais, Galos, Noites e Quintais. O Altar Mor, feito né, com uma pegada africana e feito com chapinhas de refrigerante, a coisa idílica do amor, né, a passarinhada, as brigas de casais, o amor em si, aquela ilusão de que quando você vai casar tudo bem, está escrito aqui, o jovem Marco Antônio, os pretendentes, jovem discreto, de boa família, alcoólatra e vive caído nas ruas, são os pretendentes dela. Então, ela vira e a gente vai lendo ela toda feliz, e, no entanto, os pretendentes são essa coisa que vocês viram. Esses trabalhos incríveis, que não vai dar tempo para falar, que foi uma busca do próprio irmão de Jorge, que se perdeu em São Paulo e acabou debaixo da ponte, morando, indigente, e ele criou, por amor, essa chama-se Estradas da Vida, e com músicas, com letras dessas músicas de caminhoneiros, e ao mesmo tempo que ele desenvolveu esse projeto, ele espalhou por vários lugares de esse jornal, dizendo: procura-se um irmão com o número telefônico dele, e o irmão, enrolando um pão debaixo lá de onde morava, viu e reencontrou ele, e hoje em dia trabalha com ele. Então, a obra de arte, ela vai muito além do que a gente pode imaginar, né? Pode pisar, eu deixo, seria um capacho que ele cria, e viver é perigoso, realmente. Você vê como ele consegue fazer essa imagem ser tão sintética, porque a mensagem, a forma que ele faz, aquilo que está escrito, é tão rápido o entendimento. É um tipo de trabalho que chega a todo mundo. O Renascedouro, que é um atirador para derrubar as fraquezas, né? Aí, com essa florzinha, você derruba as fraquezas, a depressão, a raiva, a tristeza, enfim. Papo reto. E assim vai. E aqui seria a máquina de fazer sorrir, que você senta e fica ouvindo piada. Olha que interessante esse trabalho. E aqui a gente vai ver o Rio de Imagens, que é uma exposição inaugural do MAR, em que eu fui também a pesquisadora, passei um ano, todas as minhas pesquisas é um ano e meio, 2 anos, né? Para poder realmente fazer essa pesquisa sobre o Rio de Janeiro, sobre paisagem, sobre o contexto histórico, enfim. E aí a gente vai vendo que reside, né, a ideia da cidade reside das formas mais variadas, né, em cartazes, em fotografias, enfim, em gravuras, em desenhos, em pinturas, em revistas, né, a cidade, né, em cartas, em porcelanas, né? Foi uma exposição muito interessante. A exposição do Torres Garcia, que é a exposição que eu trouxe. Torres Garcia fazia 33 anos que não vinha ao Brasil, porque, na verdade, ele não, a obra dele, porque a obra dele foi queimada no MAM, e o museu decretou que jamais entraria no Brasil mais a obra desse artista, e eu consegui trazer ele de volta para cá, e aí ele se inseriu no contexto novamente das exposições. Aqui o maior artista latino-americano moderno, a exposição Torres Garcia. É incrível que em 1922 ele esteja fazendo esse tipo de imagem, que é uma imagem praticamente de propaganda,
né? Eu acho que seria o primeiro tipo de imagem de propaganda que a gente teria sobre a cidade de Nova York, né? É incrível também a forma sintética e como ele consegue passar essas informações todas, né? Com os brinquedos que ele realizou. Ele tinha uma fábrica de brinquedos que pegou fogo. Aliás, a obra dele tinha uma coisa de pegar fogo, né? Finalmente, aqui, também no mar, a exposição da coleção do Django Boguit, em que eu fui convidada para entrevistar o colecionador e aí entrar fundo na alma daquele que coleciona. Então, não só aquilo que é a pintura, a gravura que seja, a coleção, mas o olhar do colecionador, por que ele resolveu colecionar isso, né? E a gente passou meses conversando e foi uma coisa extraordinária, porque ele ficou tão emocionado, tão emocionado com essa exposição da coleção dele, que ele faleceu. Ele já era idoso e ele faleceu, uma pessoa extraordinária, um romeno que chegou no Brasil só com a carteira vazia e morava na praia. Então, é uma história incrível como ele conseguiu esse patrimônio com todo o esforço e com a sensibilidade como colecionador. Aí está o catálogo, e aí está aí toda essa conversa com o colecionador nesse catálogo, tratando das mais variadas obras, tanto estrangeiras como brasileiras, né? E, finalmente, eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho de arte para finalizar aqui o nosso encontro de hoje. Aqui sou eu, como artista plástica. Claro que eu não vou falar agora desses trabalhos, vou deixar aí só para vocês verem, que eu também trabalho com imagens, aqui são frames de vídeos sobre o meu trabalho. Aqui é um trabalho muito interessante, depois eu gostaria muito de falar dele, mas é escuta o tempo, a escuta do tempo. São camadas geológicas aqui, ó. Isso assim tem bilhões de anos aqui, e essas duas figuras estão olhando e escutando, percebendo o tempo. E essa imagem foi uma arqueologia para encontrar ela, porque eu tinha essa imagem desde criança, quase, né, da minha adolescência. Eu tinha guardado, não sabia onde, da onde vinha, como era, não sei o quê. E eu, com o intuito tão grande de fazer essa exposição, eu queria fazer isso imenso, de 4 metros de altura, né, numa projeção, ela não tinha resolução suficiente, eu precisava encontrar a original. E eu, nessas coisas como pesquisadora, fui num ateliê, fui num primeiro sebo, eu falei, gente, eu estou louca, como é que eu vou encontrar isso? No primeiro sebo que eu entrei, dentro da coluna de obras de geologia, eu catei um livro de olho fechado, abri e deu nessa imagem. São coisas incríveis que acontecem. Eu quase caí de costas com isso. E consegui encontrar o cara que fez, já era velhinho, o geólogo, e que disse que eu podia usar a imagem, porque eu não uso imagem sem direito autoral, eu fui atrás da imagem e para poder fazer, mas ele não encontrou o original. Não encontrou. Ele falou, ele virou, caixa de sapatos, tudo, mas não encontrou. Mas foi lindo, porque o coração, quando a gente faz um trabalho, está conectado, a energia, ela pulsa, não tem como, sabe? Nada é assim seco e só do conhecimento, a intuição, a emoção, sabe? A coisa toda, tem muita coisa que envolve essa coisa. Esse é um outro trabalho, falando sobre vida e morte, sobre a existência propriamente dita, né? Trabalho também que eu fiz de vídeos com macacos, né, com essa coisa do primata que me interessa muito. Arqueologia do próprio corpo, aí, eu fazendo na praia, arqueologia do próprio corpo. E outros trabalhos que foram surgindo também de cantos, né, e de possibilidade de invenção em conjunto, né? Isso é um canto labiríntico que as pessoas podiam fazer o que quisessem, rodar, cantar, brincar. E essa é uma imagem que foi uma imagem construída para um propósito na Inglaterra. Era um trabalho para a Inglaterra que tivesse que usar alguma coisa, né, daquele universo. Então, eu encontrei essa imagem que é só a metade dela, na verdade, é uma imagem que era da floresta de Sherwood.
E aí eu construí toda essa floresta, rebatendo a imagem, construindo outros campos, outras árvores, outro tudo, e aqui dentro tem frames de outro trabalho. Então, é uma imagem fotográfica projetada com vídeos que também acontecem enquanto a projeção acontece, dentro de uma instalação, de um lugar, num Parque Lage, enfim, que é dentro de uma floresta, todo um contexto com terra e tudo, né? Então, a imagem, ela também vai podendo ser construída, ela não é só algo que você faz no clique, na hora que você vai podendo fazer essas camadas também de interferência de imagens sobre imagens. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Aqui eu não vou falar, eu acho que a gente pode parar por aqui, que é muita coisa já. Então, eu vou parar aqui de compartilhar com vocês. Você ainda tem outros trabalhos? Teria aqui, mas eu acho que já é muita coisa, né? Acho que a gente já está bem. E isso é só uma rápido a potência do objeto, que é no CRAB, para falar também da potencialidade do objeto artesanal e tudo mais, mas acho que não vale a pena agora, porque é muita coisa, só ver as imagens rapidamente, de você dar uma roupagem de curadoria diferente, né, para uma questão da artesania, que você não precisa ficar relegando o artesanato como subarte. O artesanato é arte, sim, arte com um A maiúsculo, né? Então tem as rendeiras, tem a produção das cabeças, da cerâmica, e é isso, gente. Nossa! Foi no fôlego. Beber uma água. Agora eu vou beber uma água. Oh, parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Fantástico. Trabalho lindo. Parabéns, parabéns. Olha, muito bem, parabéns mesmo. Olha, acho que todo mundo Maravilha, adorou. Fernanda. Ó, Show de todo bola, mundo aí impressionante. falando que adorou. Não sabe o que escolher. Realmente fantástico. Maravilhoso mesmo. Obrigada. Parabéns. Adorei. Mas desculpa ter falado tanto e ter Não. apresentado tanta coisa. desculpa ter falado um pouco. Eu também acho. Queria falar mais e mostrar mais. Mas Não, é porque quando o assunto é bom, as pessoas ficam interessadas. Estava todo mundo ligado. Enquanto você estava falando, tinham vários comentários aqui. Depois você dá uma olhada no chat. As pessoas falando que estava tudo muito bacana, que estava gostando. Então, tá, fica tranquila. Você não falou muito, não. Falou bem. Gente, é um trabalho árduo esse, né, que a gente faz nesse campo, e é um campo de entrega, e é um campo muito, assim, uma coisa maravilhosa é que a gente nunca faz o mesmo, sempre está fazendo coisas diferentes, e cada coisa que se abre diferente sabe, é mais conhecimento, é mais coração, é mais vitalidade, né, porque esse trabalho ele tem que ser feito dessa maneira, né? Deve ser feito dessa maneira, né? Com essa entrega. E eu pensei em falar sobre criação e tudo mais, uma coisa mais teórica, que também vem desse campo da teoria, da imagem, mas eu acho que não ia valer a pena. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Enfim. Eu só queria comentar. Fernanda, boa noite. Meu nome é Oscar. Boa noite a todos, parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao Jorge, Estela, por proporcionar para a gente a sua apresentação. Eu só queria te pedir, Fernando, independente do comentário, a gente tem uma segunda noite com você, numa próxima semana, você mostrar a criação, porque eu acho que o seu trabalho é incrível. Acho que o Jorge, não sei se a Estela, podiam apresentar, porque eu fiquei encantado com o teu trabalho, entendeu? Eu não sei o teu trabalho, qual foi o que você, enfim, que você dedicou mais, mas esse teu trabalho de ir para a Bahia, pesquisar na Bahia, que a gente geralmente está sempre pesquisando aqui no Arquivo Nacional, na Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, você partir para os outros estados, mostrar a história, enfim. Eu queria saber um pouco do seu trabalho, o que você gostaria de, hoje em dia, tivesse proporção, por exemplo, na Biblioteca Nacional a gente tem uma memória guardada de anos e anos. E hoje em dia, com o arquivo digital, com essa coisa digital, vai se perder. Então, o que você gostaria de fazer que você não pode fazer no momento? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. O que você poderia fazer hoje em dia? Nossa! Tem milhares de coisas que eu gostaria de fazer, só que não dá tempo, né? A gente vai escolhendo, priorizando, selecionando, né? E certamente continuar nesse trabalho de curadoria, de pesquisa, de artista,
porque é um trabalho sempre em conjunto. Eu gosto de trabalhar em equipe, sou uma pessoa de equipe, e trocar ideias, enfim, e de ver trabalho de outros artistas, né? Porque eu trabalho também fazendo desenvolvimento de processos criativos com os artistas. É muito incrível quando você se abre para o trabalho do outro, a gente aprende demais, e os artistas são muito generosos em compartilhar, né? Eu falo como artista e falo também como... A gente sempre quer dividir o trabalho da gente com alguém, e é tão bom quando a gente começa a encontrar sentido naquilo que a gente faz, né? A partir do olhar do outro, e é uma coisa que eu adoro fazer, desenvolver esse olhar sobre o trabalho de artistas e desenvolver curadorias com relação a isso. É uma coisa que eu tenho feito e pretendo continuar fazendo ainda mais, Oscar. Tem alguma coisa já em vista já? Vai ter algum projeto em vista? Tem alguma ideia para o próximo projeto? Não? Sim, tenho em vista um projeto que está sendo desenvolvido e que provavelmente vai acontecer o ano que vem lá no mar, mas agora eu não vou poder revelar ainda, porque esses processos são sigilosos, né? 200 anos Enfim, parabéns. Muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Obrigada, Oscar. Obrigado. Olha, o André Luiz Ferreira, ele está falando aqui que ele é lá do Festival de Analândia e está falando que vai compartilhar algumas imagens de pintura rupestre. Você quer abrir seu microfone, André? André, eu pesquisei várias pinturas rupestres aí pelo Brasil, é realmente uma coisa fascinante, né? E um dos projetos aí também seria ir de volta, agora fazendo um documentário sobre isso, mas nessa perspectiva atual, né? Com esse olhar não só da pré-história, mas esse olhar mais global sobre a história da arte, né? Isso é um projeto também que está aí, que a gente já pode falar, junto com o cineasta Marco Pereira, que é um projeto que a gente está desenvolvendo. Aí, o André está sem microfone, não vai poder comentar, mas ele colocou aqui no chat. Ótimo, quero ver sim, André. Super obrigada. Gente, esse universo da pesquisa e da curadoria é incrível, as coisas acontecem sem você imaginar. Foi uma coisa tão interessante, eu vou contar uma anedota para vocês. Eu era pesquisadora, na verdade, editora iconográfica da revista Nossa História. Foi a primeira editora iconográfica, depois a Nataraj assumiu isso lá durante muitos anos na Biblioteca Nacional. Nem sei, Nath, se você ainda está por lá. Mas, na verdade, as primeiras 20 revistas eu dei conta lá de fazer a pesquisa dessas imagens para na verdade, historiadores, né? Normalmente, o historiador fica fechado, né, aquelas pesquisas, e não são expostas aquelas teses. E essa revista Nossa História era maravilhosa, porque você vinha com todo, né, com imagens, né, e pesquisa iconográfica junto, era lindo. E uma anedota é o seguinte: chegou lá um artigo que eu tinha que encontrar um quadro, uma pintura do Conde do Bobadela, que ele foi aqui o governador em 1700 e tantos aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, agora eu estou com isso, como é que eu vou encontrar esse Conde de Bobadela? Eu já tinha pesquisado assim, alguma coisa possível, falei, não vai ser uma coisa fácil, nunca ouvi falar que teria uma iconografia dele. E aí eu fui com isso, sabe, e fui me imbuindo dessa intenção. E aí eu falei, bom, vou lá para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e vou tentar ver o que eu faço lá, sem norte, assim, sem saber o que eu ia fazer, o que não é muito comum quando você trabalha com pesquisa, que você já sabe mais ou menos como fazer, mas esse realmente eu não sabia o que fazer. Aí eu fui lá, bati lá umas coisas, falei, vou pegar uns catálogos aqui do século XIX para ver se eu encontro alguma coisa. Aí, gente, eu pedi um catálogo, é incrível isso. Um catálogo de um livro, um negócio enorme, não sei o quê. Eu abri, é a mesma coisa, eu abri na página que eu abri estava a descrição de uma pintura do Conde de Bobadela, que se encontrava naquela época no convento de Santa Teresa. Eu falei, que isso, que loucura, agora vou ter que ir lá, né?
Aí marquei, liguei para lá, para o convento das Carmelitas Descalças, porque é um convento fechado, você não pode entrar. E aí eu tive uma audiência com a priora. Só que a priora não pode aparecer. Então você vai para um parlatório, imagina, convento de Santa Teresa, uma arquitetura de 1700 e tanto, você chega lá, era com umas grades fechadas assim, batidas, o ferro batido, fechadas assim, eu aqui com uns negócios pontiagudos de sair assim, sabe, de bronze, sei lá o que era aquilo, do outro lado a mesma coisa, ela lá do outro lado eu não conseguia ver ela, mas eu conseguia escutar. E aí eu perguntei para ela,